Amém. Quero saudar a todos nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos felizes por estarmos começando uma semana na presença do Senhor, juntamente com a Escola Bíblica. Louvamos a Deus pela sua presença, pela tua fidelidade. E quero te convidar a orarmos para começarmos a nossa Escola Bíblica. Amém? Glória a Deus. Lembrando que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, para iniciarmos essa escola bíblica nesse formato online. Pedimos que o Teu Espírito, Pai, possa estar instruindo os nossos corações, iluminando os olhos e entendimento dos nossos corações, ó Pai, para que possamos absorver cada vez mais a Tua palavra. Ó Deus, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo, que estão participando desta aula através da internet. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós vamos estar fazendo a quinta lição hoje, que é sobre o título do Homem Original. Acredito que você tem sido abençoado com as nossas aulas. E na aula passada, a nossa irmã Andréia veio falando sobre a Bíblia. Eu quero assim te encorajar, você que está aqui pela primeira vez, a poder olhar na palavra do Senhor, olhar no nosso canal. A aula anterior tem umas coisas muito interessantes que a nossa irmã Andréia trouxe acerca da palavra do Senhor. Acredito que vai esclarecer muitas coisas, a questão das dúvidas que você tem sobre a origem da palavra do Senhor, por que a nossa Bíblia é de um jeito, a Bíblia católica tem outros livros. Muito bem explicativo, eu te incentivo a participar. Amém? Amados, nós temos toda a lição, nós temos um versículo para decorar, e o versículo da aula passada, para nós decorarmos, foi que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O nosso versículo para decorar na lição de hoje, ela se encontra lá em primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15, versículo 47 e versículo 48, que diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. Amém? Lembra que na nossa lição anterior, lá na lição 3, nós falamos lá do primeiro Adão, do segundo Adão? Primeiro Adão, terreno. Segundo Adão, espiritual, que é Jesus. Então esse versículo ele vai fechando as lições que nós temos dado na escola bíblica. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, te convido a ir lá desde o começo, para que você não fique perdido. Amém? Então, nesta lição, tomaremos como base o livro de Gênesis, onde encontramos a história da criação do homem e o estado em que foi criado. E é a partir do homem em seu primeiro estado, ou seu estado natural, seu estado original, que podemos melhor prosseguir e descobrir as lições práticas para a nossa vida. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos ter a primeira lição, que vai falar sobre a expressão do homem original, que é o primeiro item da nossa lição. O segundo item da nossa lição nos diz sobre criação e evolução. O terceiro item da nossa lição é como o homem foi criado. O quarto item é a condição do homem original. E nós teremos a nossa conclusão, aplicação e o nosso quadro de perguntas. Amém?
O nosso texto base, amados, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 4, que é a narrativa da criação do homem. Então eu te convido aí a abrir a palavra do Senhor. Você que é rápido de endereço, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele é o primeiro livro da Bíblia, mas não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Mas no formato da nossa Bíblia, Gênesis é o primeiro. Amém? Então diz assim, Gênesis 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor, Deus, os criou, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista, boas para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, que circundava a terra de Cuxê. E o nome do terceiro rio é o Tigre. E este corre para o oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tornou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Então nós temos aqui o relato da criação do homem. Nós temos aqui o relato da questão que o Senhor coloca o homem no Éden e coloca o homem no Éden para criar. E o nosso primeiro item, eles vem de uma expressão chamada assim, o homem original. A seguir, explicaremos o que entendemos por homem original. Primeiro, não se trata de uma expressão contida na Bíblia. Então, quando nós estamos aqui lendo o capítulo de Gênesis, no capítulo 2, que é a formação do homem, não encontramos ao homem original, mas nós entendemos o quê? Que Adão foi o primeiro homem criado por Deus, e aí vem dessa expressão original. Quer dizer que essa expressão não é encontrada no texto bíblico, embora a Bíblia fala do homem no seu primeiro estado. Isto é, o homem original. A expressão não está no seu texto. Nós a usaremos para fins didáticos, para ensinar a respeito da sua origem. Então, todas as vezes que nós falarmos o homem original, não está no texto bíblico, mas nós usaremos para fins didáticos, para que possamos entender melhor a criação do homem. Amém? Segundo item, identifica o homem no seu estado que foi criado. Estado que? De perfeição. Deus fez o homem perfeito, criou o homem perfeito. Quer dizer que o homem, em seu primeiro estado, tal como saiu das mãos do Criador. Então, saiu Adão lá, como se diz, né? Saiu do forno, purinho, feito por Deus. O homem antes de pecar. Esta expressão identifica o homem sem pecado. Então, quando Deus fez Adão perfeito, fez Adão o quê? Sem pecado. Nós vamos falar
O homem antes de pecar, antes do pecado ter entrado no mundo. É antes de Adão cometer o pecado da desobediência de Deus. É o homem perfeito, assim como Deus criou. Amém? O homem em seu estado de inocência, não havia pecado nem culpa, e por isso o estado do homem era de completa inocência. Então o homem, quando ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, no seu estado original, sem pecado. O homem foi criado no seu estado de inocência. Antes do pecado, o homem era inocente. O homem foi criado segundo o propósito de Deus. E esse homem, criado em inocência, em santidade, atendia perfeitamente aos propósitos de Deus, um ser com o qual pudesse ter comunhão. Então Deus, ao fazer o homem, fez o homem perfeito no seu estado, fez o homem inocente no seu estado, fez o homem com um propósito pelo qual para que ele pudesse se relacionar com Deus. Então ele era inocente e ele era santificado pelo Senhor, porque ele não conhecia o pecado. Amém? Então, amados, nós vemos muito essa questão da criação, e tem gente que fala assim, você não crê nessas histórias, né? Que o homem foi formado do barro. Eu creio que o homem foi formado do barro, creio que Deus fez o homem. As pessoas falam muito, e essa história aí que a mulher foi feita da costela de Adão. Isso é história para carochinha, para boi dormir. Mas será, amados, se nós olharmos o texto, e nós estamos falando aqui da criação de Adão, depois, consequentemente, Deus ele vai fazer Eva. E é interessante que no relato, quando Deus faz o homem, ele fala que ele formou o homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas e o homem passou a ter fôlego de vida, ser chamado alma vivente. Amém? Então, quando nós vamos falar na questão da criação da mulher, algo que me chama muita atenção e é interessante que quando nós vamos ver no relato do homem, Deus fala assim o texto diz assim, que Deus fez o homem cair em pesado sono e ele adormeceu. Se nós olharmos cientificamente, o que é cair em pesado sono? Isso é o quê? A anestesia geral. Daí, Deus diz assim, retira de uma das suas costelas. Mas por que da costela? Porque é na costela que tem a medula óssea vermelha, que se encontra as células tronco. E se você vai clonar alguém, é daí que você vai retirar as células tronco. E você vai tirar o material aí para clonagem. O texto diz que Deus fecha o lugar com carne. Isso é o quê? Cirurgia plástica. É o agente que Deus é o que a gente faz para que não tenha defeito nenhum. Mas Deus transforma aquela costela em uma mulher. Isso se chama o quê? Engenharia genética e clonagem. Todas essas áreas são trabalhadas nas áreas da ciência. Só que Deus não usou um linguajar técnico, significa que não é científico. Deus apenas usou um linguajar coloquial para que nós pudéssemos entender, ou seja, qualquer pessoa que lesse o texto pudesse entender. Mas aqueles que trabalham nas áreas específicas sabem exatamente o que o texto quer dizer. E o texto da criação do homem e da mulher é um texto descritivo e não um texto mitológico. Amém? Então, eu vejo assim, quanto mais vocês miúçam, mais nós vemos o quê? Que a Bíblia, ela continua falando a verdade. Mais de 2000 anos se passaram e nós continuamos vendo aqui a palavra de Deus se cumprindo e a ciência só comprova aquilo que Deus fez. Amém? Então nós vemos aqui criação ou evolução. Há elementos na Bíblia que devem ser tratados como verdades indiscutíveis, como a existência de Deus. Por exemplo, no caso da criação do homem é a mesma coisa. A Bíblia declara que na criação do homem há milhares de anos, enquanto a teoria da evolução surgiu relativamente há pouco tempo.
Que a teoria da evolução é uma falácia, pode-se provar de muitas maneiras. Hoje ela está ultrapassada. A Bíblia declara mais uma vez a criação do homem por próprio Deus, e o homem provém de Deus e foi criado por ele. Amém? Algo que nós precisamos entender. Outro dia não, a gente vira e mexe nos programas de televisão, vários, diversos programas, vemos alguém falando da teoria da evolução. Eu estava assistindo um programa há muito tempo atrás de entrevista, e o entrevistador ele fala assim: mas a teoria da evolução, ela está mais do que comprovada, ela está mais do que não sei o quê, e as pessoas ainda rejeitam a teoria da evolução. A ciência diz que quando você comprova, a ciência passa a comprovar alguma coisa, ela deixa de ser teoria, ela passa a ser ciência. Quando esse entrevistador disse que está mais do que comprovado, é uma mentira. Porque se está comprovado, então não se chama mais teoria. Por que se chama teoria? Porque é uma teoria, é uma suposição. Então a teoria da evolução continua sendo teoria, porque até hoje não foi provada. Então pode um monte de gente falar: mas está mais do que comprovado. Mas o dia que a ciência comprovar, não vai se chamar mais teoria da evolução, vai se chamar o que? Ciência da evolução. E até hoje, o que diz? Que a teoria da evolução continua sendo apenas uma teoria. A ciência, ela procura sempre provar, e uma das coisas que a teoria da evolução diz é que o homem veio do macaco. E agora nós temos aí um grande avanço na ciência, na questão dos DNAs, e comprovou que o DNA humano não tem nada a ver com o DNA do macaco. E foram pesquisar. A última vez que eu li a respeito do DNA humano ser mais próximo de qual animal, o DNA mais próximo do ser humano é do rato. Então, assim, e a ciência também já tem um artigo que foi publicado que todo ser humano veio de um casal de uma região na África. Isso é fato científico. Se nós olharmos os fatos científicos, a Bíblia diz que de Adão e Eva vieram todos os seres da terra. A ciência diz que de um casal, em um certo lugar da África, veio todos os habitantes da terra. Ponto para a Bíblia. Simples assim. É interessante. E a evolução continua sendo teoria. Então eu prefiro 1000 vezes acreditar na palavra do Senhor, porque até agora ela não foi desmentida, porque ela é a verdade, porque o homem foi criado por Deus. E vemos aqui como o homem foi criado. O homem foi criado por Deus, e outros seres foram criados por uma ordem de Deus: haja. Mas o homem recebeu um tratamento completamente diferente. Então, quando nós vamos lá no Gênesis e vamos olhar a criação, Deus, quando ele vai criar, na sequência das narrativas da criação, ele fala assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamentos, haja separação entre as partes sólidas, entre as partes líquidas, haja oceanos, mares, haja animais rastejantes, haja toda a espécie de ervas, de árvores, de fruto. Então nós vamos ver lá a criação. Deus ele sempre fala haja, e é criado a partir daí. Então quando Deus ele chega e vai criar o homem, ele não diz para a terra produza sementes, produza árvores, produza animais vertebrados, invertebrados, rastejantes, mar produza peixes, mar produza grandes animais marítimos, algas marinhas. Mas quando Deus não fala: ó terra, faça-se o homem. Não. Ó mar, faça-se o homem. Mas Deus, quando vai fazer o homem, ele, o próprio Deus, ele vai fazer o homem. O texto diz que o Senhor formou o corpo do homem como um boneco de barro.
E é interessante, amados, que os elementos que é encontrado no barro são os elementos que são encontrados no corpo do homem. A palavra Adão, Adam, significa vermelho. Então, porque o barro, ele é vermelho. Então a palavra Adão significa o quê? Vermelho. Barro é vermelho. Nós vamos ver aqui. Então Deus, ele vai fazer o homem a partir do quê? Da sua imagem e semelhança. Então Deus não terceiriza a sua criação. Algo que Satanás, desesperadamente, ele sempre tenta denegrir a imagem do homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Agora, se você quer acreditar que você veio do macaco, é um direito seu. Mas Deus, ele não nos fez animais. Os animais, ele criou no 5º dia. No 6º dia, o Senhor fez o quê? O homem. Ao homem, Deus deu a ordem de governar sobre todas as coisas. Quem é animal, animal não nasceu para ser governado. Não nasceu para governar. Animal nasceu para ser governado. Quando Deus fez todas as coisas e fez o homem por último, ele deu uma ordem para o homem de dominar sobre todas as coisas, sobre os animais vertebrados, invertebrados, os animais aquáticos, todos os tipos de animais, sobre toda a terra. Essa é a ordem de Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E eu não aceito ser diminuído de quanto a isso. Igual muitas pessoas vêm e falam assim, nossa, e os extraterrestres? Você já reparou que todo extraterrestre é cabeçudo, olhão, todo extraterrestre é mais inteligente que a gente, eles sempre são superiores que nós, e nós sempre somos inferiores. Deixa eu te falar algo em nome do Senhor Jesus. É possível que tenha vida em outros planetas? É possível. Isso não altera a nossa crença, porque Ele continua sendo o Criador de todas as coisas. Mas Deus jamais criou algo como uma aberração. E a palavra do Senhor fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E acabou, ponto. Chega de diminuir a nossa condição humana, a nossa condição com a qual que Deus foi criado. Satanás tem prazer em desfigurar aquilo que Deus criou. De todas as criações, a única criação que tem a imagem e semelhança é o homem e a mulher. Amém? Então, o homem foi criado aqui em duas partes. E aí, antes de nós entrarmos nessa questão do que o homem foi criado em duas partes, eu vou te falar de duas doutrinas que tem a respeito da constituição do homem, só para você ter uma ideia. Há quem defenda que o homem é formado por duas partes, dicotomia. É uma doutrina chamada dicotomia. A dicotomia diz que o ser humano é composto de dois elementos, um material, o outro imaterial. Ou seja, corpo, que é material, alma, que é imaterial. O componente material do homem é o corpo, o imaterial é a alma ou o espírito. Ou seja, alma e espírito, eles dizem que é a mesma coisa. Isso quer dizer que o dicotomismo, alma e espírito, são termos sinônimos que se referem à única parte imaterial do homem focalizada de perspectivas diferentes. A parte imaterial é aquela que sobrevive à morte. Dicotomia é a interpretação mais amplamente defendida ao longo da história do cristianismo. Os principais teólogos latinos apoiaram essa interpretação. A psicologia de Agostinho, que é um dos pais da igreja, também contribuiu muito para essa concepção. Inclusive, após o concílio de Constantinopla, no ano 381 d.C., a dicotomia se tornou quase uma unanimidade de pensamento cristão. Mas aí, após a reforma protestante, a maioria dos teólogos reformados defendeu de alguma forma a dicotomia, enquanto apenas uns poucos outros teólogos defendiam a tricotomia. Há muitas variações de pensamento tricotômico. Alguns tricotomistas, por exemplo, distinguem alma e espírito, mas ao invés de enxergá-la como parte do aspecto imaterial do homem, elas consideram como alma uma função do corpo, enquanto
nesse tipo de tricotomia, também morre o corpo, enquanto o espírito é a parte que sobrevive à morte. Outra forma semelhante de tricotomia é aquela que diz que o corpo é a parte material da natureza humana, enquanto a alma é o princípio da vida animal. Esse espírito é o elemento racional e imortal que se pode se encontrar com Deus. A tricotomia foi muito difundida entre os teólogos alexandrinos. Apesar de algumas diferenças conceituais, a tricotomia foi apoiada por Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nissa, Irineu e etc. Por outro lado, Anastásio de Alexandria e Teodereto foi os dois que rejeitaram a tricotomia. Então, nós temos aqui sempre, quando vai se falar sobre a constituição do homem, nós vamos ter um grupo que defende a dicotomia e nós vamos ter um outro grupo que defende a tricotomia. Nós vemos aqui que a dicotomia foi defendida por muitos teólogos e também a tricotomia, depois da reforma protestante, também passou a ser defendida por outros teólogos também. Então, ficam nesse debate. O que eu quero te falar, em nome do Senhor Jesus, é para você não entrar nessas questões, porque não são doutrinas onde que vai fazer você perder a salvação ou não perder a salvação. Não importa se você é dicotômico, se você é dicotomista ou tricotomista. Então, o dicotomista ele vai defender que o homem é feito de duas partes, que ele é corpo, que é material, alma e espírito são as mesmas coisas e são imateriais. O tricotomista vai defender o quê? Que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Muitos falam que a Bíblia ela é extremamente tricotomista. O Velho Testamento ele é muito dicotomista. Muitas vezes, quando você lê lá alma e espírito no Velho Testamento, se está se referindo à mesma coisa. Mas o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar o homem como corpo, alma e espírito. Amém? E nós, batistas, o que nós somos? Nós somos o quê? Tricotomistas. Nós acreditamos na tricotomia. E eu vejo isso de uma forma muito clara, muito ampla, quando nós vamos falar, e Deus sendo o Criador, ele se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele se manifesta de três formas. E quando Deus ele cria o homem, ele cria não só o homem, mas ele cria toda a natureza, o Senhor coloca o seu DNA, sua impressão digital no homem. Quando nós vamos falar de homem, o homem é constituído do quê? De cabeça, membros e tronco. Quando nós vamos falar de família, a família é constituída por pai, mãe e filhos. Quando nós vamos olhar os elementos da natureza, nós vamos ver a árvore é formada por as plantas, as árvores é formada por folha, caule e raiz, ou folha, tronco e raiz. Quando nós vamos olhar para a Terra se manifesta de que forma? O planeta Terra? Terra, água e ar. Quando nós olhamos para que possa ter vida na face da terra, nós olhamos terra, sol e lua. Quando nós vamos olhar na questão física dos átomos, os átomos eles se apresentam de que forma? Nêutrons, prótons e elétrons. Quando nós vamos olhar para o poder, para o estado civil, nós vamos olhar o quê? Judiciário, executivo e legislativo. Quando nós vamos olhar para as forças armadas, se manifesta de que forma? Exército, marinha e aeronáutica. Então, quando nós vamos olhar, em tudo que nós olhamos, tem uma impressão digital do Criador, que tudo se manifesta de três formas. E é a forma que Deus se manifestou, que se revelou para nós, na forma de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vejo isso de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Mas assim, se alguém quiser entrar em contenda com você, mas eu sou dicotomista, amém, irmão, não perca tempo com isso. Mas nós cremos que Deus, ele fez o homem em três partes e nós vamos estar falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a princípio,
voltando aqui, Deus não terceirizou o homem, então Deus fez o próprio homem. E ele diz da seguinte forma: o homem foi criado por duas partes, e aqui eu estou falando duas partes, não de dicotomia, tá? Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, não estava querendo expor uma doutrina da constituição do homem. Ele apenas disse que Deus formou o corpo do homem do pó da terra, e Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser o quê? Alma vivente. E daí vemos o homem foi formado de duas partes distintas. Um material, que é o corpo, a outra, alma vivente. O corpo foi formado do pó da terra. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego divino, e o homem passou a ser alma vivente. O homem possui o seu corpo elementos constituídos do solo, da terra, tais como fósforo, ferro, oxigênio, carvão, sódio, potássio, iodo, cálcio e muitos outros. O alimento do homem vem da terra, ou seja, através de plantas ou animais. Quando o homem morre, o seu corpo volta ao pó. A terceira parte do homem, que é o Espírito de Deus, que é a parte espiritual, veio de Deus. Nós encontramos esta parte lá em Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim: E ao pó da terra volte o homem como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Então vemos aqui uma terceira parte que fala: ao pó da terra volta, o homem veio do pó, ao pó voltará como era. E o Espírito que veio de Deus, volte a Deus, porque Deus o deu. Amém? O homem passou a ser o quê? Alma vivente. O homem se tornou um ser vivo. O objetivo de Moisés ao escrever Gênesis não era provar a constituição do homem. Ele não falou dessa constituição. O homem se constitui em três partes, é o que nós acreditamos na tricotomia. De que forma? Espírito, alma e corpo. Isso nós podemos comprovar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus vos santifique em tudo, em vosso espírito e alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, das juntas e medulas, aptas para discernir intenções do coração. Amém? Então, nós acreditamos de que forma? Que Deus se manifesta em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Como é que funciona isso? O espírito é a parte que se comunica com Deus, é a parte que fala com Deus, é a parte de vida que tem com Deus. A alma é o lugar onde ficam as nossas emoções, as nossas lembranças. E aí, a alma e o espírito ficam onde? No corpo. Qual é o padrão de Deus? Que o espírito governe sobre a alma, que o espírito que fala com Deus, que sabe qual é a intenção de Deus, governe sobre as emoções, para que governe-se sobre o corpo. O que nós temos vivido hoje é o quê? É o corpo governando sobre a alma e sobre o espírito. Por quê? Porque o homem sem Deus, quem é que governa ele? Porque a parte que governa sobre o homem, que deveria, que é o espírito, ele está morto por conta do pecado. O homem original, não. O homem original, o espírito dele falava diretamente com Deus e ele governava sobre todas as coisas. Mas hoje,
Hoje o que acontece? O corpo tem governado sobre a alma, sobre as emoções, e tem governado sobre o espírito. Essa é uma inversão de valores. Então Deus quer o quê? Que o espírito governe sobre a nossa alma, que somos filhos do Senhor, que governe sobre o nosso corpo. Lembra que todo aquele que é nascido de Deus já não satisfaz mais as vontades da carne? Entende? Olha o link aí. O que acontece? Porque todo aquele que é guiado todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus comunica sobre o nosso espírito. E aquele que anda no espírito jamais cogitarão andar na carne ou cogitar as coisas que são carnais. Nós que somos cristãos, nós temos que viver em espírito, não em carne. Porque o homem carnal não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então esta é a vontade de Deus. Então nós vemos aqui a condição do homem original. Nós vamos voltar aqui para a condição do homem original. Lembra? Não está na Bíblia, mas é apenas uma forma didática. Quando o homem original foi criado, ele foi criado reto e perfeito. O Adão, no início, antes do pecado, ele era reto e perfeito. Repete comigo. Adão era reto e perfeito. Podemos ver isso claramente lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29. Eis aqui tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, Deus fez o homem reto. Deus fez o homem perfeito. A segunda condição do homem original, Deus fez o homem o quê? Sem pecado. Repete comigo, Deus fez o homem sem pecado. Não está repetindo, hein? Acho que eu não estou ouvindo. Vamos lá, repete comigo. Deus fez o homem sem pecado. Aí, muito bom. Isso aí. Olha só, lá em Romanos 5, Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado pela morte, assim também passou a morte aos homens, passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte o quê? Entrou no mundo. Significa que quando Deus fez Adão lá no Jardim do Éden, e Adão foi perfeito até a desobediência, o pecado não estava no mundo. O texto diz que o pecado entrou no mundo. Então, Deus fez o homem sem pecado. E quando foi essa época? Foi o tempo que Adão, antes de pecar. O pecado entrou através dele, e podemos ver isso também em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. Vamos ler, você está com a sua Bíblia aberta aí. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Muitas pessoas falam, essa árvore era o quê? Tinha algo de especial? Não, ela bonita e formosa como todas as árvores. Mas só tinha o quê? Uma ordenança de Deus sobre ela, que não deveria comer do fruto dela. Simples assim. Era uma ordem simples. E a gente olha e fala, poxa, mas por que Deus colocou uma árvore lá sobre isso? Em vez de olhar a perspectiva, Deus colocou todas as outras árvores lá. Não precisava dessa árvore. E a primeira coisa, e o primeiro pecado, embora nós falamos que foi a desobediência, isso é o que eu vejo através do texto, que o primeiro pecado não foi a desobediência. O primeiro pecado foi a incredulidade. Porque Deus falou, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa você não comerás. Por quê? Porque era a palavra de Deus. Porque no dia que comerdes, morrerás. O que motivou ele a comer da árvore, do bem e do mal, é porque ele colocou em dúvida a palavra de Deus. E é assim que Satanás faz. Antes de consumarmos o pecado, Satanás, ele vai trazer o quê? Vai tentar trazer em nós o quê? A incredulidade naquilo que Deus disse. É por isso, amados, que quando nós estamos diante da palavra de Deus, não podemos buscar interpretação fora daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz aquilo que ela diz. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que você pensa, não é o que você quer. É o que a palavra de Deus diz. E voltemos-nos à palavra do Senhor. Então Deus, ele era
Deus, ele é perfeito, criou o homem. Deus criou o homem reto, perfeito, sem pecado, num estado de inocência. Olha lá, em Gênesis 2, 25, que diz o quê? Que ora, um e outro, ou Adão e Eva, homem e mulher, andavam nus e não se envergonhavam. Então eles não tinham essa malícia, não tinham essa maldade, eles estavam num estado de inocência. Fez o homem também dotado de uma capacidade física. Adão era um homem forte, sim. Olha lá, versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Tornou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Tinha que ter muita força para cultivar o jardim e guardar ele. Então Adão era um homem que tinha que força física. Ele também era um homem intelectual. Adão deu nome a todos os animais. Está lá em Gênesis 2:20, que diz assim: deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos, para que o homem, a todos os animais selváticos. Amém? Então, todo o nome de todos os animais que existem na face da terra, de todas as plantas, quem é que deu? Adão. Imagina a mente que ele deveria ter, a capacidade intelectual que ele tinha. E isso foi afetado através do quê? Do pecado. A ciência comprova que com o passar do tempo, o homem tem o quê? O cérebro dele tem encolhido. Ou seja, ele está emburrecendo. Por quê? Porque o homem está morto em delito de pecado. Recentemente saiu uma pesquisa que essa nova geração, o cérebro dela é menor, embora tenha assim, maior informação, mas hoje as informações não estão mais aqui, estão aqui. Porque hoje, para fazer uma conta, você vai aqui, você não usa mais a sua faculdade mental. E a ciência diz que o homem não usa 10% do seu cérebro. E desses 10% ele não usa os 100% do seu cérebro. Por quê? Pela condição que o pecado afetou. Não só a nossa vida, passamos a morrer, mas passou o quê? A afetar a nossa qualidade mental. Adão era forte, mesmo depois de ter pecado. Adão viveu o quê? 930 anos. Isso está lá em Gênesis 5:5. Havia perfeita comunhão com o Criador. Então, antes do pecado, havia o quê? Perfeita comunhão com o Criador. Nós fomos feitos para ter o quê? Comunhão com o nosso Criador. É por isso, amados, que existe um buraco no coração do homem do tamanho da eternidade. E nada vai te preencher, nada vai te satisfazer, porque esse vazio do tamanho da eternidade só pode ser preenchido com Deus que é eterno. A eternidade, o vazio na eternidade do coração do homem é o Deus eterno que precisa ocupar o seu lugar. Então, nada nesse mundo, nem festa, nem bebidas, nem mulheres, nem homens, nem noitadas, vai poder preencher o seu estado, a sua vida, porque vai sempre estar faltando algo, e sempre que você conquistar algo, vai faltar algo, porque é somente o Senhor, que é eterno, que pode preencher todas as coisas, é que pode preencher o vosso coração, o nosso coração. É por isso que Ele é a fonte de toda a nossa vida, de toda a nossa riqueza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fomos feitos para ter comunhão com Deus, e nada substitui esta comunhão. Vamos lá. Gênesis 1:28 diz o quê? E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitais a ela, dominai sobre os animais dos céus, sobre o que rasteja sobre a terra. E Deus lhe falava, Deus dava ordem ao homem, aqui Deus os abençoou e falou para o homem, a relação de Deus com o homem. Falou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. É por isso que o homem não é um animal racional. Ele é a imagem e semelhança de Deus.
O animal, ainda que ele seja racional, ele foi feito para ser dominado. Deus deu uma ordem para Deus dominar sobre os animais, sobre todo tipo de animais. Por quê? Porque o homem não é animal. A ciência diz que o homem é um animal racional. Não, a palavra de Deus diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é animal racional. Amém? Isso é uma mentira. Então Deus falava com o quê? Deus não falava com o animal. Deus falava com o homem, com quem ele criou. Deus lhe dava ordens expressas. Acabamos de ler aqui Gênesis 1, 28. Mas há outros tipos de ordens expressas em Gênesis 2, 16 e 17. Que diz da seguinte forma: e o Senhor lhe deu ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O Senhor o visitava, comunhão contínua, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, pôs-se entre as árvores do jardim. O que acontecia? No final da tarde, todos os dias, o Senhor descia para conversar com Adão e com Eva. E tudo isso antes do quê? Do pecado. Não havia morte. Então, não havia morte. Adão e Eva descobriram a morte depois do quê? Da incredulidade e da desobediência. Não tinham medo e nem pavor, nem expectativa de morte. A vida era uma promessa constante. Também não havia doença e nem dor. Sua morada era chamada Éden, e Éden significa lugar de delícias. Só havia paz, harmonia e alegria. Amém? Então, qual era a condição original do homem? Foi criado reto e perfeito. Foi criado sem pecado, foi criado em inocência, com grande capacidade física, intelectual, e era forte. Havia perfeita comunhão com o Criador. Deus lhe falava, Deus lhe dava ordem expressa, e Deus o visitava. E não havia morte, não havia nenhum tipo de morte, não havia nenhum tipo de doença, não havia nenhum tipo de dor, não havia nenhum tipo de sofrimento. Qual é a maior indignação do homem? É que um dia ele vai morrer. Muitos de nós estamos conformados, mas no fundo a gente pergunta: por que eu tenho que morrer? Por quê? Porque Deus nos fez para ser eterno. E o homem busca o quê? Viver sempre. Lembra? Desde pequeno nós crescemos vendo o quê? A fonte da juventude. Qual é a ciência hoje que mais é avançada? É a ciência o quê? Da estética, da vida. Por quê? Porque a gente não quer envelhecer. A gente não quer ficar velho. Se puder prolongar a expectativa de vida, a ciência tem feito isso. Por quê? Porque o homem não quer morrer. Por quê? Porque lá em nós foi colocado o quê? A eternidade dentro de nós. Porque nós fomos criados para ser eterno e o nosso espírito é eterno. Por isso que nós vamos voltar para Deus. Conclusão. Essa era a situação do homem quando Deus o criou. Um estado invejável, mas era necessário provar a fidelidade de Deus. Por isso, no jardim do Éden, Deus colocou uma árvore da ciência do bem e do mal. E disse ao homem e à sua mulher para não comerem do seu fruto. Era um teste de quê? De fidelidade. Mas o homem passou nesse teste? Nós vamos ver isso na próxima lição. Amém? Então, a aplicação, amados. Você sabia que a posição do crente em Cristo é muito mais privilegiada do que a de Adão? Adão, ele era o quê? Criatura. Mas o salvo é filho de Deus. Mas todos quantos passaram a crer no seu nome, Deus deu-lhe o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a nossa posição hoje é superior de Adão. Adão era a criação. Mas nós, em Cristo Jesus, nós somos o quê? Filhos de Deus. É uma posição superior. Nós somos filhos, nós somos co-herdeiro do reino dos céus. Medite na sua glória, que o homem tem de ser criado por Deus em vez de ser descendente do macaco. É muito melhor. Amém? Medite aí.
que a glória do homem consiste em ser criado por Deus, ao invés de ser descendente do macaco. E a ciência já provou que o homem e o macaco não têm nada a ver. Os seus DNAs são extremamente diferentes. E eu, de verdade, eu falo, meu Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. O que a glória de Deus consiste? Em você ser a imagem e semelhança de Deus. Então não se ache feio, porque Deus não cria nada feio. Deus cria todas as coisas belas e perfeitas. Você é a perfeição de Deus, da criação de Deus. Você é a coroa da criação do Senhor. Amém? Você tem um espírito que faz consciente de si mesmo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Mas o seu espírito precisa estar sujeito ao Espírito de Deus. E faça essa oração. Meu Deus, submeto-me à direção do teu espírito para ser guiado por ele a fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir lá, rapidamente. Já estamos terminando a nossa aula. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Rapidamente. Acredito que você já achou primeiro do que eu. Amém. 1 Coríntios 2, versículo 11. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Então você tem um Espírito que te faz consciente de si mesmo. Mas o seu Espírito precisa estar o quê? Sujeito ao Espírito de Deus. Por quê? Lembra? O Espírito governa sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, que governa sobre o nosso corpo. Não deixe o seu corpo governar sobre a sua alma e sobre o seu espírito. Mas sim ao Espírito de Deus que sabe todas as coisas, que conhece e sonda qual é a intenção do Espírito de Deus. Amém? Vamos lá rapidamente para as nossas perguntas e respostas. Diga aí 2 qualidades do homem antes de pecar. Então vimos várias qualidades. Então o homem foi reto e perfeito, sem pecado, era inocente, com grande capacidade física e intelectual, era forte, havia perfeita comunhão com o Criador, Deus lhe falava, Deus lhe dava ordens expressas, o Senhor o visitava e não havia morte. De onde provém o espírito ou alma vivente do homem como criado em Adão? Da onde que vem? De Deus. O Senhor fez o homem e sobrou sobre as suas narinas. E o homem passou a ser chamado o quê? Alma vivente. Então o espírito vem de Deus. Quando o homem morrer, ao pó voltará. O espírito que é de Deus voltará para Deus. Quais são as 3 partes constituídas do homem? Corpo, alma e espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar até aqui conosco. Na próxima aula, nós vamos estar vendo sobre a queda do homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Lembrando, amados, que logo mais nós teremos o nosso culto. Não perca, às 9h30, o nosso culto online presencial, às 17 horas, online presencial, às 19h30, online. Se Deus quiser, em breve nós teremos o nosso culto às 19h30 presencialmente. Por enquanto só online. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado, até aqui o Senhor ter nos levantado como filhos do Senhor. Uma categoria superior à categoria de Adão, que foi apenas criado. Nós te louvamos, ó Pai. E, ó Deus, que a Tua presença permaneça em nós e que o Espírito do Senhor governe sobre o nosso espírito, que governe sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo, para que nós possamos fazer aquilo que está proposto no seu coração. Pai, dá um domingo na Tua presença, dá um dia abençoado na Tua presença e logo mais possamos estar aqui, mais uma vez te louvando e te adorando no dia de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E nos vemos até a próxima.